Olá, boa tarde a todos vocês que nos assistem nesse momento. Hoje, dia 7 de abril de 2020, estamos aqui na TV Osasco com o programa PM e a Comunidade. Aqui comigo nos estúdios, o Dr. Sátiro, infectologista, enfermeiro da Vigilância Epidemiológica de Osasco. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Novamente, ele vai falar conosco sobre a questão do coronavírus, prevenção, a extensão da quarentena que nós tivemos agora essa semana, que irá até o dia 22 de abril, e algumas dicas de como se comportar melhor, de como enfrentar melhor esse novo desafio para todos nós brasileiros e para todos os moradores do planeta Terra, na verdade, né? Então, nós estamos hoje aqui no programa, vocês também podem nos ver no canal 2 da NET, no canal 8 da Vivo, no 22 da Megabit, nas redes sociais como @TV Osasco. Teremos agora, então, iniciando o nosso quadro PM Informa. Vocês verão, logo no início do nosso quadro PM Informa, uma foto belíssima que foi um repost do 5º BPRV nas redes sociais, que tem uma imagem de um policial rodoviário e um cão que foi recolhido na rodovia Castelo Branco. Ele estava pondo em risco sua própria vida e até causando uma possibilidade de acidente, né, na rodovia. Então ele foi recolhido, foi capturado pelos policiais rodoviários do 5º BPRV, foi cuidado, foi tratado e foi colocado para adoção. Então vejam bem que iniciativa bacana dos policiais que se preocuparam com a vida do animal, com a vida das pessoas que circulam, que usam aquela rodovia tão importante que liga a capital ao interior, e também cuidando dos nossos animaizinhos. Nós sabemos que hoje existe já no Brasil uma grande quantidade de animais nas ruas e esse número aumenta em janeiro, julho e dezembro, por serem períodos de férias. Infelizmente, algumas famílias viajam e soltam seus animais nas ruas, né, abandonam os seus animais nas ruas. E hoje, em virtude da situação da Covid-19, do coronavírus, da questão da quarentena, algumas famílias, com receio de não ter como cuidar do animal e cuidar da família, estão soltando os animais na rua. Então, eu quis trazer essa foto para vocês verem justamente que os animais na rua, além de eles estarem indefesos, eles podem também causar problemas e até risco de vida às pessoas que, nesse caso do repost do 5º BPRV, poderia causar um acidente. Então, parabéns aos guerreiros da Polícia Rodoviária, do 5º BPRV, que tiveram a iniciativa de salvar esse cãozinho e proteger as pessoas que usam a rodovia Raposo Tavares, a rodovia Castelo Branco. Na sequência, nós trouxemos uma ocorrência muito bonita, que me enche de orgulho, né, como comandante do 14º Batalhão, soldado Manassés e soldado Barbosa. Eles estavam em patrulhamento na Avenida Prestes Maia, aqui em Osasco, e no contrafluxo eles viram um veículo vindo, desconfiaram da atitude do condutor desse veículo, e isso nós chamamos a atenção que isso é o tirocínio policial, é a experiência dos policiais que já estão na rua há algum tempo atendendo a várias ocorrências, em que pese tanto o soldado Manassés como o soldado Barbosa serem profissionais muito jovens, com pouco tempo de polícia, eles já têm esse tirocínio, essa experiência, e eles visualizaram uma reação um tanto quanto inadequada desse condutor, fizeram o retorno com a viatura, determinaram que esse veículo parasse. O condutor obedeceu, desembarcou do veículo, foi revistado, foi verificada a documentação, nada de irregular. Porém, por conta desse tirocínio, desse insight que os policiais têm, eles fizeram uma revista minuciosa dentro do veículo e encontraram dentro de uma mochila uma quantidade grandiosa de droga. Vocês veem aí na foto. Eram 294 porções de maconha, 300 porções de crack, 700 embalagens contendo cocaína, totalizando 3,5 kg de drogas, além de 3 aparelhos celulares. E não acabou por aí a ocorrência. Quando esse cidadão percebeu que ele iria perder essa droga, que é um valor considerável no mercado do tráfico, e que ele iria ser preso por tráfico de droga, ele ofereceu aos policiais militares R$5.000 para ser liberado. Então ele praticou um outro crime, que é a corrupção ativa. Então ele foi preso, foi conduzido ao distrito policial por tráfico de droga, uma quantidade considerável de droga, e também por corrupção ativa. Então, parabéns aos policiais
Manassés e Barbosa, que nos enchem de orgulho, que trabalham, são super ativos na missão que eles cumprem. Eles fazem um horário intermediário de policiamento, que é num horário de pico realmente, um horário que nós temos um número muito grande de ocorrências, e sempre tem ocorrências belíssimas, flagrantes muito bacanas, e conseguem tirar pessoas nocivas do seio da sociedade. Parabéns à 2ª Companhia do 14º Batalhão. Na sequência, nós trouxemos algumas fotos, vou pedir para a produção mostrar para nós. Essas fotos são do meu batalhão, do 14º Batalhão, vocês veem aí o prefixo da viatura. São viaturas do policiamento que trabalham todos os dias nas ruas de Osasco. Nós tivemos a cortesia de uma empresa de detetização, a empresa ambiental, da propriedade do Sr. Robson. Ele nos doou a sanitização de todas as nossas viaturas. Então, os profissionais que estão aí são funcionários da empresa de detetização ambiental. Eles higienizaram as nossas viaturas, todas as nossas viaturas, e a partir dessa semana eles também farão o mesmo trabalho gratuitamente para as viaturas do nosso comando regional, que fica aqui em Osasco também, no Rostidale, e também para o batalhão da Zona Norte, que é o 42º Batalhão, que é comandado pelo Coronel Rios, que esteve aqui há 15 dias no programa conosco. Então, nossa gratidão ao Sr. Robson, à empresa de detetização ambiental e aos funcionários que gentilmente nos atenderam, que gentilmente cederam esse benefício, não só aos policiais que utilizam a viatura, mas a toda a comunidade, porque se o policial estiver saudável, se ele estiver se cuidando, se ele estiver, né, com o álcool gel sempre em mãos, que todas as nossas viaturas têm álcool gel para o policial, tem máscara e tem luvas, se ele estiver em condições de saúde adequadas, ele com certeza atenderá melhor a população que necessite dos nossos trabalhos. Então, muito obrigado ao Robson, à empresa de detetização ambiental, por essa atitude, né, humanitária de nos auxiliar nesse momento. Muito obrigada, Robson, e nós conseguiremos, então, assim, fazer um policiamento mais adequado nesse momento de tantos cuidados que nós temos que tomar em relação ao contágio da Covid-19. Então, encerramos aqui o nosso quadro PM Informa. Então, encerrando agora o nosso quadro PM Informa, voltamos aqui para o estúdio. Quero agradecer novamente, Sátiro, a sua presença, muito obrigada. Sempre um prazer. O Sátiro, ele é enfermeiro aqui da Vigilância Epidemiológica de Osasco e ele é infectologista. Ele é doutor Sátiro porque ele tem um doutorado no currículo dele, é um título que vale muito em qualquer área, né? E ele trará hoje novamente algumas dicas e falará para nós sobre a situação, qual é o balanço desses primeiros 15 dias que nós passamos numa situação de quarentena e quais serão as estratégias a partir de agora, que nós temos mais 15 dias de quarentena pela frente, além de várias dicas, né, necessárias para a melhor condução de todos nós nessa situação tão diferente, tão inédita, tão peculiar que nós vivemos hoje. Mas antes disso, eu quero agradecer a todos que estão online aqui comigo, a Joyce, minha amiga, Joyce Malvese, Érica e Matheus, Thaís Ferreira, Luiz Antônio Lourenço, Rosa Garcia, todo mundo aqui antenado, ligado no nosso programa. Compartilhem o nosso programa nas suas redes sociais, encaminhem por WhatsApp aos seus amigos para que todos conheçam um pouco mais, de forma um pouco mais próxima, a rotina da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que está em todos os municípios do estado, salvando vidas e levando a sensação de segurança tão esperada, tão almejada por todos nós. Então, voltando aqui com o Sátiro, eu gostaria que você falasse para nós qual é o balanço hoje da situação da Covid-19, especialmente no nosso município de Osasco, né, mas com a sua experiência até como funcionário da saúde estadual também no estado de São Paulo. Hoje a gente vai ter uma extensão já decretada pelo Dória ontem, até dia 22 de abril. Nesse momento, quando a gente fala de uma quarentena, a gente está falando de que toda a população deve ficar em casa, indiferente de ter sinais e sintomas ou não. Então, a gente diminui muito o fluxo total da cidade com isso.
Quando a gente fala de isolamento social, a gente está falando daquela pessoa que está sintomática, que tem que ficar em casa para evitar a disseminação da doença para outro grupo da população que não está doente. Então, o nome correto é quarentena. Isso, e aí distanciamento social é o que a gente faz quando a gente está na rua, que a gente precisa manter uma distância segura da pessoa que está do lado. Então, até Cerca de 1,5 m, 2 metros de distância, mais ou menos. Entendi. E você estava me dizendo que existe agora uma outra orientação em relação às máscaras. Isso. Para quem está nos assistindo, que está todo mundo cheio de dúvida, né? Nós temos uma tonelada de informação na internet o tempo todo, por WhatsApp, nas redes sociais, na televisão, no rádio e tudo mais, só que muitas informações se contradizem, né? Então, o brasileiro hoje está totalmente perdido diante de uma carga pesadíssima de informação, porém com informações que não falam a mesma coisa, não se está falando a mesma língua, né? Exato. Então, em relação à máscara, qual que é a orientação atual? Usa máscara, não usa máscara? Por quanto tempo você pode usar máscara? Que tipo de tecido? Qual o material que pode ser feito essa máscara? Essas orientações de uso de máscara são muito dinâmicas dependendo do comportamento social, né? Então, a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, que tem muitas pessoas que até semana passada, por exemplo, elas estavam usando máscara cirúrgica ou máscara N95 nas ruas. A gente até diz, não é legal porque essa máscara ela é pro profissional da saúde, aquela pessoa que vai ter um contato muito intenso com muito próximo. Com um doente, com um paciente. Então, o risco de infecção ali, no ambiente hospitalar, ela é maior. Então, ela precisa de um EPI específico para isso, um equipamento de proteção individual. Hoje, a recomendação é que, se a população for para as ruas, para evitar a disseminação da doença, ela usa uma máscara de tecido. Pode ser uma máscara caseira, que você faz com tecido de algodão, TNT, qualquer tipo de tecido dupla face, ou seja, você vai ter 2 camadas de tecido. Esse tipo de máscara ela vai servir como uma barreira mecânica. Ela é diferente da máscara que a gente usa em hospital, que ela tem outras características. Mas como a gente está falando de uma pessoa que vai andar, por exemplo, numa calçada, numa rua de transporte público, a barreira mecânica ela já é o suficiente. Então, esse uso da máscara hoje ele é recomendado para a população, desde que seja a máscara de algodão, essa máscara caseira. A gente ganha por 2 pontos aí, né? O primeiro, que é a máscara cirúrgica, é a máscara N95, ela vai começar a ser direcionada para os profissionais de saúde, que são aquelas pessoas que têm um contato mais intenso. E a população fica mais segura usando a máscara de tecido. Essa máscara de tecido, ela tem uma mesma rotina de higienização que uma peça de roupa, por exemplo. Então, você lava com água e sabão, deixa de molho por uns 20 minutinhos. O importante dela é justamente o tempo de uso, que é semelhante àquela máscara cirúrgica que a gente utilizava. Tá, então, a dica que o Sátiro nos deixa é que essa máscara de tecido, que algumas pessoas estão fazendo em casa, minha mãe mesmo, até vou deixar aqui a gratidão à minha mãe, que ela tem 72 anos, ela é grupo de risco, ela está ainda num tratamento de quimioterapia, tomando medicação quimioterápica, e ela está em casa fazendo máscara de tecido para distribuir para as pessoas que não têm. Ela e minha sobrinha de 12 anos de idade, olha que coisa linda, né? É orgulho, né? Não tem como. Então, essas máscaras de tecidos feitas em casa, assim como a aspirante Karen, a aluna oficial Karen fez, ela e a mãe dela fizeram 250 máscaras e doaram para o nosso batalhão. Essas máscaras feitas em casa, elas podem ser usadas agora, existe um parecer favorecendo esse uso, só que o ideal é você ter pelo menos, se você vai ficar fora de casa de 10 a 12 horas, se você transita por necessidade, né? Ou como eu que trabalho fora, também o Sátiro também que é da área de saúde, pessoas que trabalham em mercados, essas pessoas que obrigatoriamente estão transitando na via pública, é recomendado que tenha pelo menos umas 4 máscaras, né, Sátiro? Exato. Como essa máscara ela não tem um prolongamento de uso, porque ela fica em contato direto, e tecido acumula umidade. Então, essa máscara ela vai conseguir ficar na sua face durante umas 2 horas, sem trazer nenhum prejuízo. Depois disso, ela já ficou úmida, e aí começa a criar ali um meio de incubação desse agente. Então, ficou 2 horas, a máscara ficou úmida, você tem que trocar ela. Aí, como você troca? Pega a máscara que você está usando, tira pelas laterais, coloca num saco plástico, aí você pode colocar na bolsa mesmo. Pega uma outra máscara da bolsa de tecido e coloca no rosto. Isso você vai fazer 3 a 4 vezes, dependendo muito de como for a sua rotina no dia a dia.
Então, principalmente as pessoas que trabalham hoje nas farmácias, nós percebemos, todos estão usando máscara. Nos mercados seria o ideal também, como nós estamos vendo nessa recomendação. Só que colocar uma máscara de manhã para sair de casa e ficar com ela o dia todo, só tirar no final do dia, não é o adequado, não é o correto. Porque não só por conta do coronavírus, mas por conta de outras infecções, outros vírus que estão circulando por aí, como a própria influenza, né? Que o Sátiro estava me dizendo que existem muitas pessoas que hoje estão com sintomas de gripe, que têm receio que seja o coronavírus, mas muitas vezes é a influenza. Então, você tem que ter pelo menos 4 máscaras na bolsa. Chegou em casa de noite, lava, deixa de molho 20 minutos. Qual seria o molho adequado, Sátiro? Que tipo? Com Água, cloro, sabão só? água sanitária, sabão em pó, é o suficiente. Tá, então lava as 4 máscaras, deixa lá de molho 20 minutos. Depois de secar, o que é bastante interessante, Minha mãe, ela é também enfermeira da primeira turma da PUC de Sorocaba, e ela sempre fala, passar o ferro quente, né? Sim. Ferro bem quente na máscara depois de seco, depois de lavado, passa o ferro quente, que também ajuda nessa esterilização, né? E guarda de novo as 4 máscaras dentro de um saquinho. Leva sempre um saquinho de reserva para colocar as máscaras sujas, coloca dentro da bolsa e no dia seguinte você vai ter 4 máscaras limpas e em condições de uso novamente. Então, hoje está na moda, nós vemos máscaras com desenhos de super-heróis, e até você estava dizendo que viu uma de um cachorrinho, né? De crochê. Aí só que era de crochê. Não pode. Ele estava dizendo que viu uma máscara linda de uma pessoa, tinha até a orelhinha do cachorrinho, assim, só que era de crochê. De crochê não vai ajudar nada, né? Não. Tem que ser, então, tecido, duas vias do tecido, né? Em dupla face, no caso. E todo esse cuidado com a esterilização e também, como foi falado semana passada, e é bom lembrar, quando você começa a usar máscara, você se incomoda um pouquinho, porque ninguém está acostumado a usar máscaras, né? Exceto quem trabalha na área de saúde, não se usa máscara com frequência. Então, nos primeiros minutos, você fica um pouco incomodado e você tem uma tendência muito grande de ficar levando a mão ao rosto. Isso também não é bacana, né, Sátiro? Exato. Toda vez que você coloca a mão próxima ao rosto, você está levando um objeto, uma parte do seu corpo contaminado para próximo de mucosa, da boca, do nariz. E isso facilita a infecção. Uma das ideias super legais é que assim, você usa a máscara para se prevenir do corona, certo? O que mais você utiliza para prevenir o corona? A higienização de mãos. Sim. Então, toda vez que você for mexer na máscara, obrigatoriamente você vai ter que higienizar as mãos, tanto para colocar quanto para tirar. Isso já ajuda bastante a prevenção da doença. Fora que tem uma coisa que é super importante, além do tecido ele ter que ser lavável e tudo mais, então crochê não pode, aquelas muitas aplicações que o pessoal coloca em máscara, eles vão começar a fazer a máscara um pouquinho mais customizada, né? Isso. Aí customizar demais pode trazer esses danos de higienização. Fora disso, a máscara é de uso individual. Mesmo que você lave, você não pode dar para outra pessoa utilizar. Então, a sua máscara começou agora e vai com você até o fim. Tá? Então, nada de ficar fazendo troca de máscara, aquela sua é mais bonita, me dá a sua, pega a minha e tal. Não pode. Com certeza, isso é um risco enorme. E gostaria que você falasse para nós, Sátiro, como está, após praticamente quase um mês, né, de trabalhos, de recomendações, de cuidados, de quarentena e tudo mais, como está? Como estão os números, né? Como a população está reagindo diante dessa situação tão inédita para nós, né? Eu acredito que ninguém deve ter passado por uma situação como essa no Brasil. Qual o resultado desses dias de trabalho tão árduos para a saúde que nós tivemos em São Paulo? Se a gente for avaliar num impacto maior, eu acho que o Brasil, São Paulo, os municípios, eles estão indo super bem. De uma estratégia boa na realidade adotada. O que a gente teve hoje, por exemplo, de internação nessa semana passada, era o pessoal que estava circulando antes da quarentena, do início do isolamento, que faz mais ou menos 15 dias, 20 dias. Hoje as pessoas falam muito, eu não estou vendo tudo aquilo de casos que a mídia estava anunciando há 2 semanas atrás, há 3. Tem muitos estudos que falam que iam morrer 1 milhão de pessoas, 500 mil e tudo mais. Isso não aconteceu porque a gente tomou medidas. Então, a gente entrou em isolamento social, quarentena, fez recomendação de boa prática, intensifica todas as metodologias de prevenção para que essa curva não fosse aquela curva super alta. Hoje, ela deu uma achatada já, sim, mas isso não significa que o risco passou. Porque uma quarentena, quando você isola toda a população, você coloca todo mundo em reclusão, está todo mundo lá congelado.
Se você libera todo mundo de uma vez, está todo mundo susceptível indo para a rua, podendo pegar a doença, e aí o pico vai vir de um jeito ou de outro. Por isso que a gente fala hoje que a situação está sob controle, mas esse controle só será mantido se a população se mantiver consciente no que tem que ser feito. A gente sabe ainda que não tem tratamento específico, resultado laboratorial, devido à demanda de exames, ele está bem devagar. Então, a única forma de se prevenir hoje é o isolamento, é ficar em casa. A gente sabe que tem muita gente que não consegue fazer isso, porque trabalha, tem rotina, profissionais liberais e tudo mais. Quando essa pessoa sair para a rua, a prevenção dela vai ser a máscara de tecido. É isso que vai garantir que a nossa curva continue sendo pequenininha, em vez de ser aquela curva enorme que vai causar aquele monte de óbito, aquele monte de perda para a sociedade. E interessante que muitas pessoas ainda questionam, né? Oh, mas influenza mata mais, tal do dengue mata mais, tudo mais. Realmente outras doenças hoje no Brasil e no mundo matam mais do que o coronavírus. A questão é que a nossa saúde não tem condições de atender, de acolher as pessoas mais graves, se nós não tomarmos essas medidas de limpeza, né, das mãos com álcool gel, que eu sempre trago o meu álcool gel aqui comigo, a própria quarentena, e além disso os cuidados em casa, né, Sátiro? Porque, como ele falou, hoje nós colocamos então a máscara para sair quando for necessário. Esse quando for necessário é para ir ao mercado, comprar um alimento que não tem como ser entregue em casa, ir até uma farmácia, comprar um remédio, uma medicação que não tem como ser entregue em casa, porque sempre que for possível optar por a entrega através de delivery e tudo mais, muito melhor, para você não sair de casa. Só que eu chamo a atenção de todos para uma realidade que o Sátiro talvez até possa dizer com mais propriedade do que eu, mas a minha experiência como profissional de segurança pública há mais de 28 anos, quando nós falamos aqui, quando nós ouvimos as informações na televisão, nós imaginamos, infelizmente, a nossa situação. Né? Como nós vivemos, como nós nos cuidamos em casa, como nós cuidamos da nossa família. Mas grande parcela da população vive hoje em subhabitação. Como que é a situação dessas pessoas? Ainda ontem eu vi uma reportagem e o repórter questionava, olha, essas pessoas aí, está em quarentena, vai para casa. Mas eram pessoas de uma comunidade, que moram dentro de um cubículo, um quartinho de 3x3, que moram 3, 4, 5 pessoas, ou um cômodo um pouco maior, que moram 10, 12 pessoas. Então, como fica o isolamento social dessas pessoas, Sátiro? Qual que é a dica? Porque eu até falo para os meus policiais, essas pessoas, se elas estiverem na rua, ali na frente, elas estão se protegendo mais do que dentro de casa. As realidades são muitas, né? Nem todo mundo tem o conforto da nossa casa, né? Nem todo mundo tem talvez o entendimento, o conhecimento que nós temos, que a maioria da população, que boa parte da população tem. Uma boa parte da população está em subhabitação, está em comunidade, está em áreas de risco e se expondo muito mais ao contágio. Exato. A gente fala hoje que está todo mundo na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Com certeza. Tem gente que está passando pela tempestade no iate, tem gente que está passando pela tempestade numa balsa. Então, a forma de trabalhar isso ela é muito delicada, né? Por exemplo, você não consegue pedir para uma pessoa que mora numa comunidade, numa habitação de 10 metros quadrados, fazer o isolamento social, porque ela mora com 3, 4 pessoas. Então, isso é mais difícil. O uso do álcool gel, a gente sabe, álcool gel hoje em dia é quase ouro. Você paga muito caro nele. Não necessariamente você precisa usar álcool gel. Você usa água e sabão. Você tem em casa. E não tenho água e sabão para ficar levando para lá na minha casa, para cá e colar. Você usa o quê? Pega um frasquinho desses, estilo esse que você tem, coloca sabão líquido lá dentro, um pouco de água. Na rua, você vai passando e higienizando as mãos com aquele sabão. Leva uma outra garrafinha com água só para enxaguar. Essas soluções, apesar de elas serem um pouco mais trabalhosas, elas vão garantir efetividade. Sim. O isolamento social, por exemplo, que a gente fala daquela pessoa que é um caso suspeito ou confirmado, os governos, de uma forma geral, eles têm que trabalhar com instrumentos para essa população. Então, isolamento coletivo, por exemplo, residências coletivas, abrigos, esses órgãos, eles podem ajudar a manter esse controle, né? O que é super importante, que a gente vê muito na comunidade. A comunidade, de uma forma geral, a gente tem muitas pessoas que têm diabetes, hipertensão. E de uma rotina já é difícil você garantir uma alimentação que te controle o valor da glicemia da forma correta, uma alimentação adequada para a hipertensão.
Nesses momentos, quando a gente diminui a oferta de serviços de saúde de uma forma geral, existe uma tendência dessas pessoas pararem de tomar remédio, por exemplo. E isso ainda acarreta mais prejuízos, mais suscetibilidade. E, de uma forma geral, nas comunidades carentes, isso é mais forte. Sim. Justamente por falta de instrução, às vezes, por falta de conhecimento. Então, são movimentos que têm que ser levados em consideração. É muito fácil para mim, Sátiro, pedir para uma pessoa ficar em isolamento social se ela mora num apartamento de 3 quartos. Aí, agora, quem não vive nessa condição? Aquela pessoa que é um profissional liberal, por exemplo, você vai pedir para ele fazer isolamento social e deixar de trabalhar? Como que ele vai levar o sustento para a família dele? Eu sei que é um momento super delicado, mas a gente tem que ornar as duas coisas, o isolamento social e a sustentabilidade. Não consigo ficar em isolamento social na minha casa, mas todo mundo na sua casa pode usar máscara de tecido. Vai ser trabalhoso? Vai ser trabalhoso, mas vai ser a melhor possibilidade, por exemplo. Então, tudo isso a gente tem que ver de acordo com a realidade. O interessante, o indivíduo que conhece a sua realidade, né? Sim. Então, dentro da minha casa, o que eu consigo fazer para melhorar isso? Eu tenho janela, então deixa a janela escancarada o dia todo, aberto, não tem problema, deixa a porta aberta. Eu não tenho produto alcoólico para higienizar as mãos, faço com água e sabão. Não tenho como ficar no quarto separado, usa máscara de tecido. E aí a gente vai trabalhando com essas informações. Você vê que bacana, né? Eu achei muito rico tudo que foi falado aqui, porque nós vemos nas mídias uma realidade que é uma realidade de alguns, infelizmente. Muita gente não está nessa mesma realidade desses alguns, né? Que, graças a Deus, talvez nós estejamos, mas muita gente não está. Então, aqui nós tivemos várias dicas de como os meios de fortuna para que essas pessoas possam se proteger também. E acho que ficou muito claro que, por mais que você faça a sua lição de casa, eu gosto de usar esse termo, né? Use o álcool gel, lave a mão com água e sabão. Quando chega em casa da rua, se você tiver que sair para a rua, tira as peças de roupa que estão por cima, tira o sapato, vai direto para o banheiro, toma um banho, se higieniza da forma adequada, troca de roupa, põe uma roupa limpa, né? Deixa sempre aquela roupa de sair para a rua e a roupa de usar em casa, separado, para você não levar o vírus para dentro de casa, porque muitas pessoas também não têm esse cuidado. Às vezes está em casa em isolamento, pede uma pizza, pega o cartão, paga a pizza, retoma o cartão, não higieniza, tudo mais, então está trazendo vírus para dentro de casa do mesmo jeito. Então nós precisamos nos cuidar sim. Embora os números sejam favoráveis a nós temos um clima tropical, como o Sátiro falou, nós estamos indo muito bem nessa questão do isolamento e da baixa dessa curva das pessoas infectadas, só que nós estamos ainda num processo que está apenas iniciando. Isso é muito importante. Nós temos muitas medidas a serem adotadas diariamente, como nós falamos aqui, a questão da máscara, a higienização da máscara, o tempo de uso da máscara, o álcool gel, o sabão e tudo mais. Tudo isso continua, não mudou nada. As pessoas estão, eu percebo até patrulhando as ruas, né? As pessoas estão amolecendo essa quarentena e não pode. Nós ainda estamos num tempo de guerra. Né? Entre aspas, um tempo de guerra, sim. Então, que nós nos cuidemos e cuidemos das pessoas que estão ao nosso lado. Porque não adianta eu me cuidar e ele não, ou vice-versa. Nós fazemos parte de um todo hoje, né? Exato. Uma mesma engrenagem, uma mesma máquina. Então, todos nós temos que estar alinhados a tudo o que é recomendado. Sátiro, nosso tempo já foi. Muito obrigada pela sua presença novamente. Espero que você volte outras vezes, né? Sim. Creio que foi de muita valia e que dê tudo certo aí na sua grande batalha. Vai dar. Tem que na dar. Nossa grande batalha, né? Exato. Muito obrigada a todos vocês. Peço desculpas no início do programa que nós estávamos sem áudio, demorou para eu perceber aqui aliás, foram os nossos internautas que me deram esse feedback. Mas semana que vem estaremos de volta com outros dados, outras ocorrências, outras notícias e, se tudo der certo, mais informações para que você se cuide e ajude a cuidar de quem está do seu lado. Hoje nós estamos todos juntos nessa mesma situação, né? Como disse o Sátiro, em barquinhos diferentes talvez, mas no mesmo mar. Então que nós nos cuidemos. Muito obrigado a todos, compartilhem o nosso programa e até terça-feira que vem. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo.